Você vai acompanhar agora o drama de familiares de pacientes que estão na unidade de pronto atendimento do Jaraguá, aguardando transferência para o hospital de Coruripe por falta de ambulância. O repórter Williams Tavares esteve no local e mostra essa situação para a gente. A mãe da Andresa está internada na UPA do Jaraguá desde o dia 27 de novembro deste ano. Por complicações do diabetes, ela corre o risco de perder um dos dedos das mãos. Ela já conseguiu uma transferência para a mãe no hospital de Coruripe, mas o problema por aqui é que não tem ambulância para transportar os pacientes. Estou desesperada, eu não sei mais o que fazer. Entendeu? Minha mãe deu entrada aqui desde o dia 27 com um problema no dedo e está espalhando para a mão dela por conta de uma ambulância que aqui na unidade não tem. Eu sei que cada dia está ficando mais podre, fedendo. Já botaram até atadura na mão da minha mãe por conta do mau cheiro. Ela não dorme, ela chora, ela grita e eu fico sofrendo junto com ela. Quando eu vou falar com assistente social, médico, enfermeiros profissionais daqui, ele indica pagar uma ambulância. Eu liguei para a ProSaúde, que presta serviço ao Estado, e cobraram R$ 1.050. Eu não tenho condições de pagar esse valor. O Alessandro também está passando pelo mesmo sofrimento. O cunhado dele está internado na UPA e aguarda a transferência. Provavelmente vai ser caso de amputação, alguma coisa assim, né? Eu não sou médico, mas eu creio que vai ser isso, porque está com uns 4 a 5 dias que vai ser para ser transferido para o hospital de Coruripe, transfere hoje, transfere amanhã, a ambulância não tem, diz que a ambulância está quebrada. Para Darlane, ver a mãe internada e sem ter a previsão da transferência é revoltante. Ela está com problema vascular no dedinho para amputação do pé e a ferida já está se espalhando, né? Capaz de ela perder a perna. Você chegou a falar com a direção da UPA aqui do Jaraguá? A gente falou, eu e minha irmã, que só eu e ela, né, que está resolvendo isso. Qual foi a resposta? Que a ambulância está vindo e até hoje nada. Esse é um problema antigo, viu, gente? Porque nós procuramos também a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, que esclareceu que o serviço de transporte sanitário que realiza o translado de pacientes para hospitais do interior de forma gratuita segue funcionando normalmente. Porém, diante do crescimento da demanda de transferências nas unidades de pronto atendimento neste fim de ano, o tempo de espera pode aumentar em alguns momentos do dia. Ainda segundo a nota sobre o transporte entre os hospitais em Maceió, a CESAL reforça que conta com auxílio do SAMU. Mas não é a primeira vez que nós falamos da dificuldade dessas transferências. Eu mesmo já fiz matérias esse ano sobre isso, da dificuldade de pacientes que estão há muito tempo na UPA aguardando essa transferência para hospitais que são os que estão mais preparados. Não é ali na UPA que ele vai receber esse atendimento mais específico, especializado, inclusive de mais gravidade. Então, é uma situação que vem já de alguns meses para cá, aumentando. Na matéria que eu fui fazer, eu não precisei sair do carro. Eu cheguei com o carro da reportagem no local, a gente encostou, 2 pessoas já chegaram, viram que a gente tinha chegado para reclamar dessa situação, a mesma condição. E a preocupação é evidente, a gente está falando de saúde não tem como esperar, ainda mais assim, com um problema que deveria ser simples de resolver, que é a questão da ambulância. Você precisa de um veículo para levar até o hospital que é de referência para esse caso específico. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil vai sendo para essa pessoa que está convivendo com dor, para o medo que vai sendo causado para a pessoa e para os familiares que estão ali desesperados. O que vai acontecer? Tem gente que está lá com infecções, ela vai crescer, ela vai se espalhar pelo corpo, você vai perder parte do seu pé, perder parte da sua mão que está ali, como foi o caso do exemplo que teve na reportagem do Williams Tavares. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar desse assunto que é importantíssimo para a gente ter uma resposta para essas famílias, porque eu entendo que a demanda é grande, mas é preciso uma solução para todas as famílias. Daqui a pouco a Defensoria Pública, a gente vai saber o que diz a Defensoria Pública de Alagoas sobre esta condição. E a gente continua falando sobre esse assunto, porque agora sobre o assunto que a gente estava falando agora há pouco, sobre a questão das transferências de pacientes da UPA de Jaraguá para hospitais por falta de ambulância. Vamos voltar a falar desse assunto porque a Defensoria Pública quer esclarecimentos sobre essa situação de falta de ambulâncias e demora nas transferências de pacientes. O Leandro Santiago vai voltar ao vivo com a gente com essas informações. Leandro, o que foi feito pela Defensoria?
A Defensoria agora foi atrás da CESAL para saber, agora fez uma série de questionamentos para saber como é que está sendo esse procedimento com as ambulâncias. Mas com mais detalhes, a gente está aqui com o Defensor Público Marcelo Arantes, que tem mais detalhes. Doutor, boa noite. Os principais questionamentos que estão sendo feitos à CESAL, explica para a gente. Boa noite. Bom, boa noite, é um prazer estar ao vivo com vocês, falando para a população de Maceió e dando esses esclarecimentos. A Defensoria Pública ficou sabendo ontem à noite de mais um caso que está sendo escancarado a respeito da falha no transporte de pacientes que estão nas UPAs estaduais aqui em Maceió. No caso de ontem que nós ficamos sabendo, mais especificamente na UPA do Jaraguá. Lá a gente ficou sabendo, a gente tomou conhecimento de pacientes que estão há vários dias lá aguardando transporte. Muitos desses pacientes, na verdade, até conseguem passar pela regulação de leitos, né? Ou seja, está na UPA, mas precisa ir para um hospital. Então a regulação consegue um leito em determinado hospital, mas ela não consegue sair da UPA por falta de ambulância. É um absurdo, é trágico, enquanto essa pessoa que está lá que precisa de um atendimento médico, hospitalar, uma internação, não consegue por isso. Então hoje de manhã, assim que chegamos na Defensoria Pública, nós pedimos um ofício para o secretário de Saúde, que já despachou, inclusive, no processo administrativo, determinando providências a respeito disso, solicitando informações muito detalhadas a respeito de quem, afinal de contas, é responsável pelo transporte dentro do município, entre as unidades da rede de saúde, entre o município e outras unidades hospitalares fora de Maceió, né? A questão da contratação, se está havendo ou não repasse de verbas para essas empresas contratadas, né? As providências que estão sendo tomadas pela Secretaria e que serão tomadas para aliviar aquela questão agora, que está lá acontecendo agora, urgente, lá na UPA Jaraguá, por exemplo, e em outras também, bem como, né, da Secretaria a gente requisitou a listagem nominal desses pacientes que estão já há vários dias nas UPAs, na UPA de Jaraguá, nas outras UPAs estaduais aqui de Maceió, nessa mesma situação, para que a Defensoria possa acompanhar, caso a caso, coletivamente também, cada situação dessa. Qual que é o prazo para a CESAL entregar dar todas as respostas e o que acontece caso não dê a resposta nesse tempo hábil? Olha, a Defensoria Pública fixou um prazo de 5 dias para que a CESAL nos responda todas essas informações. É importante salientar que a Defensoria Pública busca sempre a solução administrativa, extrajudicial de qualquer litígio, seja individual, seja ele coletivo, ou seja, esse que afeta várias pessoas ao mesmo tempo da sociedade. Mas a Defensoria Pública não se furta do dever, se caso seja necessário, de também acionar o Poder Judiciário, eventualmente com uma ação civil pública, compelindo o Poder Público a fazer aquilo que a própria Constituição Federal determina que ele faça, ou seja, garantir o básico ao cidadão, que é o direito à saúde. Agora, investigando esse problema, já se descobriram outros problemas? Isso, quando a gente fala de saúde pública no Brasil, abre-se um leque, né? Quando a gente fala aí, a questão da falta de ambulâncias é um dos problemas. A Defensoria Pública já vem acompanhando já há algum tempo, nós já tivemos reuniões, inclusive, na Defensoria Pública, no Núcleo de Proteção Coletiva, a respeito, por exemplo, de falha na regulação de leitos. A gente tem essa questão das ambulâncias que está acompanhando. Então, a gente tem já tomado algumas providências, tem regulação de leitos, a gente até participou de uma reunião ontem mesmo na CESAL, regulação de leitos de saúde mental, já entra em outro campo. Existem vários problemas específicos que a Defensoria acompanha, seja individualmente, ou seja, o problema específico daquele cidadão, seja o problema coletivo que afeta várias pessoas ao mesmo tempo. Agora, a gente estava falando, por exemplo, outro questionamento sobre responsabilidade sobre transferências intermunicipais também, é isso que a Defensoria queria saber também. Exato, porque uma pessoa que procura uma UPA, por exemplo, está de repente ali com um problema clínico qualquer, ele precisa de uma especialidade que não vai ter especificamente num hospital aqui da capital. De repente tem uma especialidade que é prestada em um hospital de referência fora de Maceió e esse paciente precisa ser transferido. Então, às vezes, essa ambulância também falta, não só para transferir entre unidades de Maceió, mas para levar para fora do município também. Por isso a Defensoria Pública precisa saber acompanhar e ver o que pode ajudar o Poder Público a solucionar todos esses problemas. Muito bem, obrigado pelas informações. Então é isso, Bruno, questionamentos feitos pela Defensoria Pública, 5 dias de prazo agora para ter uma resposta, e a gente vai continuar acompanhando o desenrolar desta situação que é bastante grave, porque faltou ambulância justamente quando o tempo é mais precioso e não dá, né? Volto com você. É isso mesmo, Leandro. Obrigado pelas informações, agradeço o defensor também. São questionamentos extremamente pertinentes. Vamos aguardar e esperar que a solução seja resolvida o quanto antes.